Tudo certo com Divina? A produção me confirmou aqui, então cadê ela? Cadê ela? Tô aqui. Pessoal, olha aí! Palmas para a Divina, pessoal. Divina aí. Tá tudo bem, meu amor? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo Eu te ouço perfeito. Cadê? O pessoal do chat, estão ouvindo? Estão ouvindo a Divina? Vocês estão ouvindo? Confirma, gente. Aí, olha aí. Confirma, produção, confirma. A Divina Vitorino, ela é analista de rede sênior, com 12 anos de experiência em infraestrutura e projetos de grandes redes de diversos segmentos, como manufatura, saúde financeira. Ela é tecnóloga em redes de computadores, pela faculdade Impacta Tecnologia. Atualmente está cursando especialização em computação aplicada à educação na USP de São Carlos. Já participou como voluntária em várias, né? Devia ser, sei lá quantas. Acho que não teve RoadSec em São Paulo sem Divina. Também já participou do nosso programa de Roads no Mindsec, na B-Sides. O tema da palestra dela é Rede Segura. Nem tudo é responsabilidade do time de segurança da informação. Você é responsável pelo setor de infraestrutura da empresa? Você está ouvindo isso? Você é responsável pelo time de infraestrutura? Pela infraestrutura? Não importa o tamanho. Se acontecesse um incidente de segurança na sua empresa, quais informações sobre sua rede você teria para disponibilizar para a gerência, para a direção, ou para a polícia, ou para os peritos, né? Você saberia fazer? Nessa palestra, a Divina nos conta melhores práticas que foi aprendendo ao longo de sua jornada e mostra que prevenção certamente é o caminho mais confiável. E toda vez que um palestrante fala que vai compartilhar melhores práticas aprendendo ao longo da sua jornada, né, Divina? Eu sei que na realidade são muitas lágrimas, muito sofrimento, muita porrada, né? E várias eu queria histórias demais, tristes. Várias histórias. Eu queria demais agradecer a tua presença aqui. Sinta-se sempre convidada a estar conosco no RoadSec at Home, toda quarta-feira, estamos por aí. Essa edição a gente tem palestrantes, mas você sabe que na outra tem comunidade, né? Tem diversos outros tipos de atividade, então sinta-se convidada. Muito feliz com a tua presença. E galera, eu não sei, eu estou no evento online, mas eu preciso chamar a salva de palmas para a Divina, pessoal. Eu volto já. Falou, fiquem com a Divina Vitorino. Beijo. E aí, pessoal, tô super feliz de estar com vocês aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela, vai dar tudo certo. Sim, vai dar tudo certo. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Tá tudo certo? Espera aí. Tô trabalhando com 2 monitores, tá, gente? Ao vivo! Vou jogar vocês para cá. E vou jogar vocês para cá. Opa, agora sim. Vamos lá. Então, como o Anderson me apresentou, meu nome é Divina Vitorino. Sou analista de rede sênior na Stefanini. Eu fico alocada em cliente, né? Atualmente, tenho aí um envolvimento com a WorldSec desde 2016. Foi meu primeiro ano como voluntária, né? Como road. Aliás, já estava esquecendo. Um beijo para todos os roads. Vai, Team Roads! Amo vocês! Bom, hoje eu estou aqui para falar de redes. Vamos começar. Bom, primeiramente eu quero fazer um aviso, né, bem importante, que essa palestra, ela reflete a minha opinião particular, não a opinião dos meus empregadores. Bebam água, tá? Mantenham-se hidratados e lavem as mãos. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a importância de saber segurança, mesmo sendo de redes. Então, eu gosto de dizer que essa palestra é uma palestra de acolhimento, né? Eu quero estimular aqui a amizade entre pessoas de infraestrutura e pessoas de segurança. Eu acho que é uma amizade muito proveitosa e que, no cenário que nós temos hoje, pode trazer excelentes frutos. Primeiro, quem sou eu? Eu sou essa pessoa que vos fala na lista de rede sênior.
12 anos de experiência em TI, eu já trabalhei com projetos, eu já trabalhei com suporte, tanto alocado em consultoria, quanto trabalhando direto para as empresas. Então, já fui funcionária efetiva, já fui terceirizada, já fui quarteirizada, já fui do suporte, já carreguei máquina, já passei cabo embaixo de piso elevado, já carreguei equipamento, já fiz de tudo um pouco. As pessoas estão duvidando que é água e eu juro que é água, tá, gente? Então, eu só queria fazer uma ênfase, queria enfatizar aqui algumas fotos. Essa foto aqui em cima é da Rodsec do ano passado, que eu atuei como coordenadora dos voluntários junto com a Marina. E essa foto aqui maravilhosa que eu tenho com a Marina, na Campus Party, se eu não me engano, de 2018. Beijo, mãe. Essa foto aqui com o Kiss, eu sei que ele tá aí. Oi, Kiss! Essa foto aqui a gente tirou na H2HC do ano passado. E entre outros eventos aí de segurança, TEDx, como vocês podem perceber, eu gosto um pouco de eventos. A importância de saber conceitos básicos de segurança, mesmo sendo de redes. A primeira pergunta que você pode fazer é comigo? É comigo isso, realmente? Sim. Hoje, depois de todos esses anos nessa indústria vital, eu digo que sim, é com você, pelos seguintes motivos. A rede hoje ela é um centrador de vários tipos de dispositivo. Então, assim, a menos que seja alguma coisa muito específica, dificilmente vai ser um dispositivo que não utilize algum recurso de rede, seja o acesso a um site, seja o acesso a uma pasta, um arquivo que seja. É muito diferente hoje a gente ter dispositivos offline. Mesmo quando você tem dispositivos offline, na maioria das vezes ele está conectado com algum tipo de rede apartada. Então, baseado nisso, você tem que estimular o seu pensamento crítico, né? E não adianta ser seguro apenas em uma via. Começando a saga de histórias tristes, eu já tive casos onde eu coloquei um dispositivo na rede porque eu recebi a recomendação, não, vai lá, é super seguro, vai tranquilo. E eu coloquei na rede e simplesmente acabou com a performance da rede, me gerou um pouco de dor de cabeça. Então, assim, se tiver documentação, se tiver com quem conversar sobre isso, algum técnico, algum especialista, vai atrás dessa pessoa, procura se munir de informação antes de colocar qualquer coisa na rede, é importante. Isso também nos leva a repensar o desenho da rede. Na verdade, quando eu falo de desenho, eu quero dizer que, principalmente hoje, com essa ascensão de aplicações em cloud, né, com principalmente aplicações web, hoje em dia é muito mais normal, muito mais corriqueiro. Eu tenho uma aplicação web, eu fiz um deploy na AWS, ou, por exemplo, eu tenho um sistema que ele armazena os dados na cloud. Então, tudo isso vai gerar tráfego dentro da sua rede. Então, assim, você precisa garantir que a sua infraestrutura, tanto da parte interna da rede quanto para fora, com links de internet, VPN, o que seja, tudo isso esteja adequado para poder suprir essa demanda. E, por último, repensar a parte de processos, de aprovações, de acessos, que a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Para essa palestra, né, para fins didáticos, né, eu dividi em duas partes, né? Então, a gente vai falar tanto da parte de segurança física quanto da parte de segurança lógica, né, também. Quando a gente fala de segurança física, a gente está falando de acesso mesmo. Como que as pessoas vão fazer para entrar nessa empresa? Como que elas vão ganhar acesso a uma área restrita, a um data center, a um estoque? A gente também pode colocar nessa parte de segurança física, a parte de gestão de ativos, né? Os equipamentos. Por exemplo, uma pergunta que me veio na cabeça enquanto eu estava terminando essa palestra. Nesse cenário de pandemia, todo mundo em home office,
Vocês têm uma noção de onde estão todos os notebooks, todos os computadores, quem está com computador, quem não está, como que está o acesso físico a essas áreas na empresa? Vão escrevendo aí nos comentários, porque eu tô muito curiosa com essa resposta. E também a gente vai falar da parte de segurança lógica, né? Então, a parte de segurança lógica, ela vai incluir o acesso à rede, especificamente, e também ao tripé, que nessa hora o pessoal de segurança acha fantástico, né? Dá graças a Deus por eu falar disso, que é a parte de integridade, disponibilidade e confidencialidade. Ou seja, eu preciso garantir uma informação íntegra e disponível para a pessoa que precisa daquela informação somente. Então, assim, se a pessoa é do financeiro, ela vai acessar as informações do financeiro. Pode ser que ela precise acessar alguma informação específica do administrativo, mas ela vai ter acesso somente àquela informação que ela precisa para executar o trabalho dela. Quando a gente fala de acesso, é muito importante a gente pensar em justificativa de negócio, né? Então, assim, qual que é a razão de negócio para poder a pessoa ter aquele acesso, né? Vamos para o módulo 1. Módulo 1, onde tudo começa. O primeiro contato que você tem com a rede, que é a parte de segurança física. Quando você fala em segurança física, a gente que é de infraestrutura, de redes, pessoal de servidores também, o pessoal de cabeamento, né? Eu diria que esse slide eu montei pensando em algumas perguntas que você faria se você chegasse numa empresa agora, né? Então, assim, pega esse slide, né, imprime e guarda com você, para quando você chegar numa empresa, você fazer essas perguntas, porque elas vão ser importantes para o seu dia a dia, né, para você conhecer o ambiente, né, as regras, como ele funciona, se tem regras, se não tem, enfim. Opa! Então, vamos lá. Barreiras. Como é feito o controle de acesso de visitantes na empresa? Como é feito o controle de acesso às áreas seguras? Controle de visitantes, a gente se refere à entrada, né, na portaria. Tem uma portaria, tem uma catraca, é feito algum controle ou o acesso é livre? Né? Tem alguns modelos de negócio onde você não tem prédios, o acesso é livre, ele vai ser restrito em outro lugar. Como você libera esse acesso? E o que são as áreas seguras? As áreas seguras, elas são quaisquer áreas que tenham ativos de TI, um depósito, uma sala de suporte, o data center propriamente dito, qualquer sala que você guarde máquinas. Se você tiver uma sala que tenha somente uma fita de backup, essa sala toda ela passa a ser uma área segura. Porque você imagina o impacto de uma pessoa entrar e pegar essa fita de backup e sumir com ela, por exemplo. E quais são os controles de acesso que você tem nesses lugares, né? Se você tem chave, onde fica essa chave, tem cópia, tem biometria, tem senha. O acesso, como que é o acesso a essas áreas, né? Se eu tenho uma pessoa que aprova o acesso a essas áreas, se eu tenho uma política para revogar esse acesso quando a pessoa sai da empresa ou está afastada de licença ou até de férias, se tem algum monitoramento, eu tenho câmera, eu tenho uma pessoa que fica lá na porta falando, o Shaw Lopes, também é uma possibilidade. Se eu tenho gestão de ativos nessa sala, né? Se eu tenho gestão de ativos, desculpa, nessa sala não, gente. Se eu tenho gestão de ativos também na empresa, né? Quais são os equipamentos e sistemas elegíveis de TI? Aí aqui eu vou fazer uma pergunta dramática. Atenção, momento de tensão agora na palestra, tá?
Você tem um funcionário, ele está alocado, quer dizer, ele está remoto, né? Ele está trabalhando da casa dele, utilizando o computador pessoal dele para acessar os sistemas da empresa. O computador desse funcionário deu problema. Quem dá suporte? Eu vou deixar essa pequena angústia na cabeça de vocês, para vocês entenderem qual é a importância de você ter um catálogo de suporte ou catálogo de serviços para a galera que é do IT, alô, galera do IT, para você poder chegar e falar com propriedade para o colaborador. A gente não dá suporte. E ele chegar no seu gerente e ele falar, a gente não dá suporte. Só para vocês entenderem um pouco qual que é a importância disso. E mais importante, identificados esses equipamentos, você precisa saber se todos eles estão cobertos, né? Por contrato de suporte, né? Porque não tem nada pior do que você ter um equipamento com defeito e na hora que você precisa do contrato de suporte, você simplesmente não ter. E se existe uma pessoa responsável pela manutenção desses contratos. Mas aqui eu sugiro que vocês tomem cuidado com a resposta, porque a resposta pode ser, é você, meu anjo. Opa, pra frente, filho. Tecnologias, né, gente? Segurança lógica. Agora vamos falar, porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Se o seu chefe chegar agora e pedir para você, por algum motivo, seja por questão de projeto, seja por questão de alguma compra, ou até porque deu um problemão e ele precisa passar essa informação para alguém. Seu chefe chegar agora e perguntar para você, cadê a topologia de rede? Você tem 3 respostas possíveis. Opa, chefe, eu tenho. Estou te encaminhando por e-mail agora. Pô, eu tenho, mas ela tá desatualizada. Chato. Ou meu cachorro comeu. Escrevam aí nos comentários quais que seriam as respostas que vocês dariam, mas não vale pensar adiante, tem que ser agora, né? Ao vivo, às 7h45. Qual resposta que vocês dariam para o seu chefe se ele pedisse para você a topologia de rede agora? Estou acompanhando aqui nos comentários. Então, já que a gente está falando de topologia, a topologia, eu tenho um pouco de dó dela, coitada, porque ela é um pouco renegada, né? O pessoal não vê muita importância de ter esse documento. Ao passar do tempo, eu cheguei na conclusão que a topologia ela é uma representação. Meu gato comeu, ótima resposta. Também cachorros, gatos, os bichinhos também podem comer a topologia, tá, gente? Sem preconceito algum. Você dividir a topologia em duas partes é o melhor caminho. Por quê? Porque na topologia de WAN, que é a conexão entre os sites, você tem a visão mais macro, então fica uma visão mais limpa. Então, o ideal, no caso da de WAN, é você colocar todas as localidades que você tem e como que esses links eles se interconectam. Se você tem link de backup, se você tem link de internet, se você tem mais de um link de internet, já aconteceu de eu perder o link de internet, ele caiu, cadê o link? Sumiu, né? Não vimos, né? Meu cachorro comeu o link, né? Também no caso. Aí as informações importantes aqui, para ficar mais simples, é você colocar qual é o fornecedor, né, desse link e qual é a velocidade. Porque às vezes você pode ser pego de surpresa com perguntas do tipo, eu tenho um link da ponta A até a ponta B, mas qual que é a velocidade? É tanto. Então, às vezes você precisa ter essas respostas de bate-pronto para você poder fornecer para sua supervisão, para sua gerência, porque eles estão cotando alguma coisa, enfim. Então, aqui é importante você ter essa visão mais macro das informações. Já na topologia de LAN, a topologia de LAN ela realmente é um problema.
Ela é um problema sério, já me debati com ela várias vezes, né, para você chegar ao ponto de ter uma representação mais limpa, né? Então, o que é o melhor fazer? Você faz apresentações genéricas. Você coloca que naquele switch você tem conectado um sensor ou alguma coisa diferente, né? E nos andares que você tem uma coisa mais padrão, no caso de você trabalhar no escritório que tenha vários andares, ou no caso de ambientes maiores que tem outros tipos de estrutura, né, que não são de escritório, o importante aqui é você ter uma visibilidade de tudo. Então, assim, você não precisa, tem 20 suítes, então tem que colocar 20 suítes na topologia. Não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Aqui é uma representação simples, você vai fazer uma por localidade, vai colocar todas as interconexões. Então, aqui no caso, eu coloquei conexões simples, né? Então, assim, um consultor que olhasse para essa topologia começaria a chorar, ia falar: minha filha, você não tem redundância de core, você não tem redundância de distribuição, você não tem redundância de nada, você tem um link chegando no file, enfim. É uma topologia que eu fiz simples, simplesmente para mostrar para vocês como funciona, mas na vida real, sim, você precisa, se você tiver mais de uma conexão no core, você precisa colocar que você tem ali um port channel, ou seja, ou é um core virtual, enfim. Precisa deixar isso bem explícito na topologia. Ai, Divina, mas eu não tenho Visio, o que eu faço? Eu choro? E agora? Não, gente. Por exemplo, essas topologias eu fiz em um programa chamado Lucidchart, que é um programa gratuito, né, disponível na web. E eu achei interessante porque, no meu caso, como eu trabalho com tecnologia Cisco, ele já tem ali todos os extensos da Cisco, então para mim ficou mais fácil. E eu sei que também tem outras pessoas que, mesmo que não trabalhem com Cisco, elas também utilizam esses extensos, né? Para poder representar, porque a galera conhece mais, né? A galera se identifica com esses extensos da Cisco. Monitoramento. Então, beleza, você já tem uma rede, você já tem a topologia dela, sabe para onde vai, onde chega, como funciona, né? Do que vive, do que se alimenta. E agora você fala, vou colocar um monitoramento na minha rede. Monitoramento, gente, ele é uma faca de dois legumes. Por quê? Se você tiver um monitoramento legal, ele está numa rede de data center, ele está centralizado na minha rede, bonito, configurado, perfeito, bem posicionado e atualizado, você vai ter informações sempre à mão e agilidade no momento de crise. Então, realmente, o monitoramento ele vai ser o seu melhor amigo. Na verdade, eu digo mais, ele não vai ser o seu amigo, ele vai ser o seu aliado. Né? Ele vai ser o seu companheiro de todas as horas, porque você tem uma ferramenta que você confia e quando você precisar, você vai obter as informações ali. Por outro lado, se você tiver um monitoramento que ele está mal configurado, todo desatualizado, você vai ter falsos positivos, né, você vai ter falsos positivos durante uma crise, por exemplo, e você vai ter que descartar aquela informação. Digo mais, no momento de crise, você vai ter que validar aquela informação. Então, você vai olhar para essa ferramenta e vai fazer igual o nosso amigo mesmo. Vai falar, o Jubileu tá meio esquisito hoje, eu tenho medo. Por quê? Por que eu tenho medo do Jubileu? Porque o Jubileu não está me fornecendo informações úteis para eu poder sair dessa treta. E agora, Divina, sabendo de tudo isso, o que eu faço? Vou deixar algumas dicas, né, para vocês, de coisas aí interessantes que se passaram comigo, que eu vejo que realmente fazem a diferença, né, pelo menos para você começar a ter uma estrutura legal para uma rede, para poder entrar de uma forma mais estruturada, com a parte de segurança. Eu quero ter uma ferramenta de segurança da NASA. Perfeito, ótimo. Só que para você ter a ferramenta de segurança da NASA, você precisa que a sua rede tenha pelo menos o básico.
né? Então, assim, VLAN, luxo ou necessidade? Eu coloquei dessa forma porque tem muita gente que me pergunta: nossa, mas você trabalha numa empresa que tem VLAN, nossa, que chique. Não, gente, VLAN não é chique, VLAN é necessidade. Então, assim, tanto pela questão primária, que é a função primária da VLAN, que é o isolamento de tráfego, quanto pela performance da rede. Se vocês já tiveram essa experiência, compara a performance de uma rede que ela é segmentada por VLAN com a de uma rede que não é segmentada por VLAN. É uma diferença muito grande. Fora que quando você tem um problema, ele está ali localizado naquele segmento. Então você consegue atuar, consegue resolver e principalmente restabelecer o serviço de forma mais rápida. Acesso remoto via terminal, console a equipamentos. Restringir origem. Restringir origem, eu quero dizer, um ACL, uma rota estática, falando, olha, eu vou acessar somente a partir dessa rede, somente a partir dessa máquina, né? Eu não vou deixar o acesso aberto para a minha rede inteira. Eu entendo, assim, que principalmente quem é de redes, mas também dá suporte de campo, precisa de ter um pouco de mobilidade, mas, gente, não, pelo amor de Deus. Se você deixar sua rede toda acessível, se você deixar sua rede, vamos supor, se você deixar sua rede de gerenciamento, tá? Eu estou falando principalmente da rede de gerenciamento. Você deixar ela toda acessível, né? Acessível de qualquer parte da rede, isso é muito perigoso caso a sua rede sofra um ataque. Digamos assim, que você vai sofrer um main-down muito mais rápido, né? Restringir a quantidade de sessões simultâneas. A menos que você trabalhe numa empresa que faz prestação de serviço de link, é uma companhia que faz, por exemplo, um provedor, link de internet, essas coisas. Não tem a necessidade de você ter, por exemplo, eu faço muitos exemplos com Cisco, porque eu trabalho com Cisco, tá, gente? 15 sessões, que é o máximo que o equipamento suporta. Você realmente precisa de 15 sessões disponíveis simultaneamente, sendo que tem você e mais 2 colegas no máximo que vão acessar esse equipamento? Acho que não, né? E SSH sempre que possível. Sempre que possível. Por que eu falo sempre que possível? Porque tem equipamento que é da época que eu não era nem nascida, ainda que está na rede. E se você tirar aquele equipamento da rede, vai parar de funcionar um serviço extremamente crítico, não tem mais ninguém que faça, enfim. Então, realmente, ali há um ponto de risco na sua rede, mas às vezes você tem que acabar assumindo alguns riscos por conta do negócio, né? Então, não fica bravo, né, por conta disso. Mas sempre que o fabricante colocar que está disponível autenticação remota por SSH, use. E use sempre. SSH V3. É o melhor que temos até o momento, né? E não utilizar o seu usuário comum. O que eu quero dizer com usuário comum? Para você não utilizar o usuário que você usa para suas tarefas diárias, por exemplo, o mesmo usuário que você acessa sua máquina, seu e-mail, você utilizar ele para poder gerenciar um equipamento, né? Não é seguro, não faça isso, corre o risco de dar vários ruins, porque você está logado com um usuário com permissões de administrador e você pode acabar clicando em alguma coisa que você não queria sem querer. Perfis de acesso. O ideal, a gente sabe, cada empresa é empresa, cada caso é um caso, mas o ideal, o que funciona melhor, principalmente para os modelos de aplicação que a gente tem hoje, é que cada departamento ele tenha o acesso, tenha um perfil, né? Então, eu já sei que o financeiro ele vai acessar aquela pasta na rede, que ele vai ter acesso àquele grupo de e-mail, ele vai ter acesso àquele perfil de internet, né?
Então, eu monto um grupo dentro do meu AD e já seto as permissões nesse grupo. É muito mais fácil você ter esse gerenciamento centralizado do que você ficar setando a opção por usuário. Mais uma vez, gente, eu não sei como que é a realidade da empresa de vocês, eu já passei por vários tipos de realidade, então, assim, eu sei que às vezes realmente não dá, é difícil, mas, assim, para quem tem essa possibilidade, né, eu recomendo fortemente. E o proxy transparente é seu amigo. Proxy transparente, melhor coisa da vida, né? Perfeição. Por quê? Porque o proxy transparente, ele vai na mesma linha dos perfis de acesso. Você tem um gerenciamento centralizado, né? Então, você consegue ver, bloquear ali um site indevido, né? Você consegue liberar uma permissão específica para um grupo, né? Daí essa necessidade. Na verdade, assim, eu cheguei a essa conclusão que esse gerenciamento por grupos, ele é muito mais efetivo a partir do momento que eu comecei a utilizar o proxy transparente, né? Então, assim, foi a melhor amizade que eu fiz, com certeza. Configurações de segurança em equipamentos, né? Verifique a documentação do seu fabricante. Por quê? Todos os fabricantes, eles possuem, principalmente assim, os maiores, né? Eles possuem um best practice, então eles possuem documentos de best practice, recomendando best practices de segurança, as features que eles têm disponíveis, ou até os designs possíveis, né, para essas features. Então é interessante você analisar esse documento, verificar quais são as funcionalidades disponíveis, e depois você analisar o que realmente se aplica para o seu ambiente, né? Porque não é porque você vai pegar, por exemplo, um guide da Cisco de 400 páginas que você precisa implantar tudo que tem lá. Às vezes tem umas regras de roteamento estranha, sendo que você nem usa roteamento interno dentro da sua rede, então você não precisa daquilo. Senão você só vai acabar sujando a configuração com um monte de funcionalidade que você não precisa. E, por último, peça ajuda de um adulto. Tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. Por quê? Ninguém é obrigado a saber tudo, principalmente quando você trabalha. Você é funcionário de uma empresa, está trabalhando exclusivamente para aquela empresa, as pessoas elas descobrem toneladas de ferramentas interessantes, e querem colocar aquilo, né, para funcionar, porque às vezes é legal falar que tem. Eu tenho. Nossa, você tem? Sim, você tem, mas você não usa porque está desatualizado. Ou você tem e você não usa porque não foi instalado, você só comprou a licença, né? Ou você tem, você não usa porque você demorou tanto para fazer o deploy de ferramenta, você perdeu o contrato de suporte, né? Por exemplo. Então, assim, é necessário fazer uma avaliação do que realmente é efetivo você ter na sua rede. Porque não adianta você ter, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, jogar ao vento, né? Não adianta você ter 10 ferramentas de monitoramento para um analista de rede, né? Ele não vai dar conta, né? Coitado, mesmo que ele aprenda todas as ferramentas disponíveis, ele não vai dar conta, né? Talvez ele não te fale, mas ele vai ficar bem chateado com isso, né? Eu sei que tem pessoas de vários, né, níveis, né, me assistindo, então eu queria deixar essa dica aí, principalmente para gestores, supervisores, coordenadores, né? Olha para o seu analista, vê se ele está bem, se ele está respirando, se ele está bem alimentado, né? Porque vale muito mais você ter 3 ferramentas bem configuradas e úteis do que você ter 15 e elas não servirem para quase nada. Aí aqui, falando um pouco, né, o mesmo action plan que eu fiz para a segurança física, eu fiz também para a lógica.
Apesar de, assim, dependendo do perfil da sua empresa, você vai ficar responsável só pela rede, ou dependendo do perfil da sua empresa, você vai ficar responsável por tudo, né? Então, assim, são perguntas que mesmo você sendo de redes e você vai cuidar só de redes, é importante você saber porque pode impactar no seu trabalho. Por exemplo, quando chega um novo colaborador, quem define quais são os recursos que ele vai utilizar? Ah, é o gestor? É o gestor que tem que pedir? É o próprio gestor que aprova? Né? No caso, quem aprova esses acessos, né? Eu tenho uma gestão centralizada, eu tenho um single sign-on, ou seja, eu tenho um local único onde eu vou fazer a administração desses acessos, onde eu vou fazer a liberação desses acessos para essas pessoas. E principalmente o acesso em si, né? Como que é controlado isso? Eu tenho algum armazenamento de log? Eu tenho como rastrear o acesso à internet que a pessoa fez? Se essa pessoa fez algum acesso indevido, como que eu controlo isso? Né? E principalmente, qual que é a tratativa disso? Esse usuário, ele assina algum termo quando chega na empresa? Ele sabe o que categoriza um acesso indevido e que ele vai ser punido por isso? Qual que é a tratativa de um usuário desligado, por exemplo? O usuário dele ele fica por um tempo no AD e depois é excluído, o usuário dele é imediatamente bloqueado, o usuário dele já é excluído assim que o RH envia a mensagem. E aqui também eu deixo uma pergunta bônus, porque eu acho que esse é um procedimento que, assim, ao longo, né, de todos esses anos nessa indústria vital, foi um dos procedimentos que mais me causou um pouco de transtorno, que é o do usuário afastado, né? Então, assim, você saber como que é esse procedimento e principalmente saber se a empresa tem esse procedimento é muito importante, porque isso acaba gerando uma série de transtornos, principalmente quando esse usuário volta, né, de liberação de acesso, enfim, acesso a sistemas, uma série de coisa. E o módulo final, né? Deixar aqui uma regra, não uma regra, né? Uma sugestão, que é o que eu vejo que assim, fez muito a diferença para mim, na verdade, foi a regra que me fez chegar até aqui, né? Até esse momento. Que é o quê? Faça amigos. Então, assim, se a sua empresa, se ela tem um time de segurança, beba com eles. Pode beber água, tá? O líquido que mais lhe agradar. Porque essa troca, ela é muito, muito rica, né? E ela só tem a adicionar para todos, né? Tanto para nós que somos de redes, quanto para o pessoal de segurança também. Então, estreitem esse laço, ele é muito importante e principalmente ele é muito legal. Tanto que eu estou vendo vários amigos aí de segurança, de sistemas, de infra, estou vendo uma rapaziada aí. E aí, pessoal, todos os meus convidados aí, então, vários amigos aí, estou muito feliz que todos vocês vieram. Informe-se, como o Anderson falou no começo da palestra, no começo, né, do evento, tem a DREC. Eu sou leitora assídua da DREC. É muito bom você ter um conteúdo de qualidade chegando no seu e-mail 2 vezes por semana. Eles mandaram essa semana também um mapeamento que eles fizeram de fraudes envolvendo o Covid-19, que eles fizeram em parceria com o Esquive. Sugiro fortemente a leitura, eu li e achei demais. Então, informem-se em fontes boas, em fontes confiáveis,
né, para se manter atualizados aí, para saber as quentinhas. E juntando o Informe-se com os amigos, é legal conversar com o pessoal de segurança, porque você sempre sabe das últimas vulnerabilidades, top 10 WASP, o que está rolando, então, né, dá para juntar os dois, né, em um. E por último, vá nos eventos online, claro. Fiquem em casa, tá, gente? Então, aproveita esse espaço aqui. Gente, estou vendo meu professor da Impacta, que ele foi meu orientador no meu TCC, ele está aqui prestigiando minha palestra. Oi, professor, tudo bom? Então, assim, vão nos eventos, conversem com as pessoas, façam amizades. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, né? É a primeira vez que eu tô do lado de cá. Foi incrível estar aqui com vocês, então eu estou deixando aqui os meus contatos, meu e-mail para quem for vintage aí preferir uma comunicação ali mais close, meu mais próximo, né? Meu Instagram, eu faço uns stories legais. Meu LinkedIn eu sempre procuro postar conteúdo, eu me organizo para pelo menos uma vez por mês fazer um post sobre o que está acontecendo, manifestar as minhas opiniões, né? Um salve aí para as meninas também, as meninas estão aqui, um beijo para vocês. Então, pessoal, esses aqui são os meus contatos, tá? Me chama, manda um e-mail, me manda um inbox no Instagram, vai ser um prazer receber todas as mensagens aí de vocês. E stay home, keep hacking.